Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu gostaria de pedir desde já, se você ainda não é um inscrito, que você se inscreva e ative o sino de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E eu sempre peço que você compartilhe os vídeos para que dessa maneira você leve a palavra de Deus para outras pessoas que talvez não tenham o conhecimento e não saibam como buscar esse conhecimento. E você vai estar ajudando apenas clicando em compartilhar. É muito importante que aquilo que você recebe de bom, você também leve adiante para outras pessoas. Bom, nós estamos nesses últimos dias fazendo um especial sobre a vida de José. Para quem não conhece, José, a vida dele é relatada no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no Antigo Testamento. E hoje nós chegamos ao capítulo 4, ao episódio 4. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu acho muito importante que você assista, para que dessa maneira você tenha uma melhor compreensão do vídeo de hoje e dos próximos vídeos que, se Deus permitir, nós vamos colocar aqui. Então hoje nós vamos começar a ler a partir do capítulo 39, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 16. E depois nós vamos fazer algumas observações sobre o que vai acontecer com o José, mediante ao que já vem acontecendo com ele, que nós estamos acompanhando nos últimos vídeos. Então vamos lá. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxemo-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então vamos recapitular o que vem acontecendo na vida do José. O José foi vendido pelos irmãos
para uma caravana que ia em direção ao Egito, porque os irmãos tinham inveja e ciúmes de José. Chegando no Egito, o José é revendido para esse homem, o Potifar. O texto vai falar que o Potifar era um oficial do faraó, ele era um comandante da guarda real. Era um homem de renome, de prestígio e de alta posição no Egito. Então, a partir do momento em que o José vai morar na casa do Potifar, Potifar vê que Deus abençoava tudo que o José fazia e fazia com que ele prosperasse. Então, o Potifar vai colocar o José como mordomo da sua casa e vai colocar todos os seus negócios nas mãos de José, porque o Potifar viu que por causa do José, por causa do amor que Deus tinha pelo José, Deus estava abençoando Potifar, tanto na sua casa quanto nos seus negócios do campo. Porém, em determinada época, a mulher do Potifar começou a assediar o José. O texto vai falar que o José era um rapaz de belo porte, de bela aparência, ele chamava atenção. E a mulher do seu senhor, a mulher do seu patrão, começou a dar em cima, a assediar, a tentar o José. Mas o José, como um rapaz, uma pessoa temente a Deus, ele vai rejeitar. E nós vamos ver lá no versículo 8 e versículo 9, o José vai falar assim: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, em nada o José agiu de maneira errada. Ele rejeitou a tentação daquela mulher, ele recebeu a tentadora, mas para ele não foi uma tentação. Ele, de uma maneira bem serena, recusou as investidas daquela mulher e ele falou: não, o meu senhor me colocou como responsável por toda a casa, eu sou mordomo, ele não me proibiu de nada, menos você é a esposa dele. Só que a gente sabe que uma mulher rejeitada, uma mulher com más intenções, uma mulher ardilosa, uma mulher vingativa, arrogante, vaidosa, ela não vai receber um desprezo assim de qualquer jeito, de graça, não é? Então, olha o que vai acontecer com José depois disso. Em determinado momento, determinado dia, onde não tinha mais ninguém em casa, ela vai aumentar a sua investida e ela vai de uma maneira física assediar o José. Até então a gente vê ela verbalizando, ela se insinuando, mas ela vai aproveitar a oportunidade que só tinham os dois naquela casa, ela vai agarrar o José pela roupa e o José, naquela tentativa de se desvencilhar, ele vai fugir da casa, ele vai para fora da casa, mas ele vai deixar uma peça da roupa dele nas mãos daquela mulher. Isso para ela vai ser um trunfo. Já que ele a rejeitou por tantas vezes, agora aquele desejo dela vai se transformar em raiva, em ódio, em sentimento de vingança. Ela vai arquitetar, ela vai planejar ali, ela vai teatralizar uma cena e ela vai gritar pelos homens da casa, eles vão vir saber o que está acontecendo e ela vai falar que ela foi assediada, ela foi agarrada e o escravo, o mordomo que o marido dela levou para casa deles, o hebreu que o marido levou para casa deles, tentou estuprá-la, tentou agarrá-la. A gente vê que esse tipo de distorção dos fatos não é algo recente, né? O assédio, seja ele qual for, é algo muito grave, independente de quem parta, seja de um sexo ou de outro, independente do nível de hierarquia, é sempre algo muito grave e também é muito grave quando ele é distorcido, quando a vítima
acaba sendo colocada como o culpado. Nessa história, nesse caso, o José era vítima. Ele estava recebendo o assédio por um tempo que decorria e ele estava sempre recusando. Chegou num dia em que essa mulher vai aumentar o seu assédio, vai agarrar o rapaz, ele vai fugir, mas ele vai deixar uma peça de roupa nas mãos dela e ela vai usar aquela roupa como prova. Ele tentou me agarrar, largou a roupa dele aqui do meu lado, eu comecei a gritar, então ele fugiu. Ele tentou me agarrar, ele tentou abusar de mim. E na verdade foi o oposto. E no finalzinho desse texto que a gente vê hoje, até o versículo 16, nós vamos ver que ela vai guardar junto dela aquela roupa até o marido voltar para casa. Ela faz questão de ficar com a roupa do José, guardando a roupa dele e esperando a volta do marido para casa. Provavelmente para ela dar prosseguimento àquele teatro. Eu falo provavelmente para quem ainda não conhece o final dessa história, porque eu sei que vai acontecer e eu gostaria muito que você nos acompanhasse nos próximos vídeos para que você também saiba o que vai acontecer com José, o que vai acontecer com o relacionamento dele com o Potifar. Até aqui nós vemos que o José era um homem de confiança, era um rapaz de confiança do Potifar, cuidava de tudo na casa dele. O texto vai chegar ao ponto de dizer que a única preocupação do Potifar era com a comida que ele ia comer. Tudo na casa dele, nos negócios dele, era de responsabilidade do José, porque o Potifar percebeu que Deus amava José, Deus estava com José, como nós vamos ler lá no versículo 2, que o Senhor era com José. Por essa razão, o Potifar vai colocar toda a sua confiança dos seus negócios e do seu lar nas mãos do José, que de fato era uma pessoa confiável, que de fato era temente a Deus, mas que caiu, infelizmente, nas graças, nos olhos cobiçadores da esposa do patrão, da esposa do Potifar. E a gente vê nessa situação que em nada o José pecou. Ele recebeu a tentação, mas para ele não surtiu efeito. Ele recebeu a tentadora, mas aquilo para ele não foi considerado uma tentação. Ele se manteve firme, digno, mostrando para todos aqueles que acreditam que de tanto tentar a pessoa acaba cedendo, mostrando que a carne é difícil sim de controlar, é muito difícil, mas não é impossível. E para finalizar, algo importante da gente ver, lá no versículo 2 também, ele se tornou um homem próspero. Deus era com ele e ele se tornou um homem próspero. Mas ele estava sequestrado, vendido como escravo, numa casa que não era dele, numa terra que não era dele, arrancado do meio da sua família, da sua casa, para trabalhar como mordomo na casa de um estranho, sem que ele quisesse, sem que ele pudesse escolher. José veio de uma família rica de posses, José era filho de Jacó, José era neto de Isaac, José era bisneto de Abraão, o grande amigo de Deus, que recebeu a promessa do Senhor. Então José, ele diretamente estava ali dentro daquela aliança, da promessa que Deus fez com Abraão, inclusive de prosperidade. Então José era um rapaz rico, de muitas posses e de uma família muito poderosa aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, porque Deus levantou sobremaneira a família do Abraão. Porém, o José agora se vê como mordomo da casa de um egípcio, um povo idólatra que não adorava o Deus de Israel, um povo que não era o povo dele, não era a terra dele, ele não escolheu estar naquela situação, mas
ele foi próspero, porque Deus era com ele. Então isso fica de reflexão para nós, que em muitos momentos a gente vai estar em situações desconfortáveis, talvez no trabalho, talvez em casa, talvez nós estejamos por alguma época da nossa vida, por algum momento, num local onde a gente não gosta, a gente não quer estar, numa posição em que nós não queremos, mas Deus é conosco e Ele nos fará prosperar mesmo naquela situação improvável e incômoda. Se você tem um relacionamento sincero com Deus, se você é temente ao Senhor, Ele vai estar com você, Ele será por você e te fará prosperar, independente de onde você estiver e de qual situação você estiver. Se você não tem um relacionamento íntimo com Deus, se você está ouvindo essas palavras e não está se enxergando, se você olha para a sua vida hoje e você entende que você não está prosperando, porque Deus não é com você daquela maneira íntima, porque você não assumiu um compromisso com Deus. Então, eu te convido, pela inspiração de Deus, a hoje, nesse momento, refletir sobre a sua vida, pedir que Deus te traga entendimento sobre o que você tem vivido nos últimos anos, nos últimos tempos na sua vida, e que você faça um compromisso com Deus. Não é um compromisso com os homens, não é um compromisso com uma instituição religiosa. O seu compromisso deve ser com Deus. Faça um compromisso com Deus. Aceite a proposta, a oferta de graça que Ele hoje ainda está te oferecendo. Ter a sua vida transformada através de você aceitar no seu coração e diante dos homens o sacrifício que o Filho dele, Jesus Cristo, fez para que você não precisasse passar por todo o sofrimento, por toda a dor, por toda a agonia, que no tempo oportuno muitos passarão por terem rejeitado a salvação através de Jesus Cristo. Você não precisa passar por isso também. Então assuma um compromisso com Deus, que Ele vai ser com você assim como Ele foi com José. Deus foi com José, amou José e o fez prosperar. Se você deseja isso para a sua vida, que você hoje mesmo busque a Deus com sinceridade, confesse tudo na sua vida que está em desacordo com aquilo que Ele deseja, confesse tudo na sua vida que está bagunçado, que está desalinhado, que você tem feito mesmo sabendo que não está correto. Peça um perdão sincero a Ele, Ele está pronto para te perdoar. E a palavra de Deus diz que quando Ele nos perdoa, Ele apaga o nosso pecado e Ele já não existe mais. Ele já não se lembra do nosso pecado, é como se já não houvesse. Então se arrependa com sinceridade, busque se afastar dos erros que você tem cometido na sua vida, que Deus será com você e Ele também vai fazer você prosperar, independente de qual for a situação que você esteja vivendo. Eu quero te convidar desde já a continuar aqui no nosso canal. Seja um inscrito, isso vai fazer muito bem para a sua vida. Todos os dias você vai receber uma palavra de Deus e isso também vai alimentar o nosso canal. Ele vai fazer com que a sua inscrição vai fazer com que o nosso canal se torne ainda mais conhecido. E compartilhe os nossos vídeos. Você vai estar abençoando muitas pessoas sem nem sair de casa. Eu te convido a assistir os próximos vídeos. Nós vamos continuar com esse especial sobre a vida do José. Hoje nós finalizamos o episódio 4. O nome do nosso episódio de hoje é A Injustiça. Dá uma olhadinha aí no nosso canal. Todos os episódios têm nomes diferentes, de temas diferentes, para ficar muito bem especificado. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. E muito obrigada. Que Deus te abençoe.